Olá, tudo bem com vocês? Na última semana tivemos diversas alterações no tempo atmosférico, como a gente tinha previsto, no último vídeo. Temos agora também uma noção já do que é a entrada de uma nova estação meteorológica, em que a gente percebe que essa entrada, essas mudanças, elas vão acontecendo gradativamente. Então, na última semana nós tivemos tempo atmosférico que passou de abafado, períodos muito úmidos, com temperatura elevada, com uma sensação térmica de bastante calor, abafamento. Aí períodos em que passou a frente fria, houve a precipitação, e aí nós tivemos no final de semana o ingresso da massa de ar polar, e essa massa de ar polar fez com que as temperaturas caíssem. Nós temos agora instalada a massa de ar polar aqui na nossa região, que mantém ainda o tempo atmosférico com grande amplitude térmica, porque nós estamos no início do outono ainda, então as manhãs são bastante frias devido a essa característica da massa polar, e à tarde as temperaturas sobem, porque o Sol ainda tem condições aí de verão, ele está diminuindo, a quantidade de radiação solar que chega sobre nós, então ele ainda assim tem bastante energia para aquecer as tardes. E essa é uma condição de mudanças no tempo atmosférico que leva as pessoas muitas vezes a sentir alterações no seu próprio organismo. Então vamos aproveitar aqui esse ensejo para conversar no nosso quadro Será que Chove? Para a gente falar um pouco sobre essas alterações no tempo atmosférico que repercutem na nossa saúde, na nossa condição do corpo. Muito se fala sobre isso, não é? Quando no verão as pessoas se sentem, talvez nos dias muito quentes, as pessoas se sentem mais cansadas, elas se sentem com as pernas inchadas, principalmente quem tem problemas de circulação, né? Sente bastante o calor. Num período pré-frontal, antes da chuva, a gente sente dores no corpo. Quem tem cirurgia sente dor onde tem, por exemplo, alguma prótese implantada ou mesmo cortes, né? A pessoa sente no período pré-frontal algum incômodo, alguma irritação a mais, né? E depois, no período do estabelecimento da massa polar, pelo contrário, a maior parte das pessoas relata muita satisfação, uma sensação de leveza, uma sensação agradável. E será que isso é só coisa da nossa cabeça ou será que isso é real? Muitos cientistas pesquisaram sobre isso há alguns tempos atrás. Eu relato aqui o nome de uma professora muito querida, já falecida, Maria das Graças Barros Sartori, da Federal de Santa Maria. Foi uma pesquisadora brasileira que trabalhou muito sobre isso, porque ela é do sul do Brasil. Eu acho que isso também ajudou bastante, porque nós temos aqui uma sucessão de tipos de tempo que caracteriza o nosso clima, que ele tem uma condição que a gente vai falar num próximo vídeo, que é que a gente chama de ritmo climático. É como se fosse uma dança da sucessão dos tipos de tempo, e a gente consegue perceber essa sucessão bem claramente e sentir isso na nossa saúde. Então, existe um ramo da ciência que se chama meteorotropismo e que ela vai estudar, os impactos dos efeitos do tempo meteorológico na saúde humana, na condição humana, mas também não só na saúde humana, como também dos animais. Então, isso que a gente sente é explicado cientificamente. Existe uma explicação para isso, isso é real mesmo. Então, principalmente, vamos começar aí na questão do período pré-frontal. Quando você tem um aquecimento muito grande, né, a temperatura normalmente ela aumenta. A gente tem aqui na região sul uma quantidade intensa de ventos da direção norte para sul. Então, são ventos fortes que acabam trazendo uma certa irritabilidade para as pessoas, porque é algo que está alterando muito o ambiente, da pessoa. Acho que é importante fazer um parênteses aqui, que nós estamos imersos pela atmosfera. A atmosfera está aqui do meu lado. Então, é claro que o meu corpo sente as alterações da atmosfera que estão aqui do lado, né?
Então, quando a gente está no pré-frontal, existe um fator que é muito importante para a saúde, além do aquecimento, do vento, que é a queda brusca da pressão atmosférica. Então, quando a pressão atmosférica cai, o nosso corpo ele tem uma pressão determinada e quando a pressão do ar diminui, é meio que como se o nosso corpo quisesse se expandir, aproveitando que tem uma menor pressão atmosférica. Por isso que a gente tem essa dificuldade maior da circulação atmosférica, as pernas incham, as cirurgias doem, os cortes doem, os machucados doem. Por quê? Porque o nosso corpo ele se altera, ele muda a condição. Então é super real, não é só coisa da nossa cabeça quando a gente sente alguma dor, algum desconforto e a gente fala, olha, vai chover, porque eu tô com dor na minha cirurgia, tô com dor na minha prótese. Isso é real, tá? Isso tem uma explicação científica, é principalmente a queda da pressão atmosférica. Os animais também sentem isso. O animal que a gente mais na nossa região aqui costuma identificar, um dos sinais que é bem comum é da saracura. Quando a saracura canta no banhado é porque logo vai chover, porque a pressão atmosférica cai e a saracura ela tem um corpo muito fininho, uma pele fininha e ela tem um pulmão muito grande. E aquele pulmão dela quer se expandir e aí ela grita, na verdade, de desespero. Mas isso é uma forma de anunciar a chuva, então a gente sabe que a pressão atmosférica está caindo e que a saracura está cantando de dor, de desespero ali pela expansão do corpo dela, assim como nós também sentimos, né, as alterações do tempo atmosférico. E depois, por exemplo, na instalação de uma massa polar, uma pressão atmosférica maior, né, que a gente chama de alta pressão, aquele Azinho que a gente enxerga lá na previsão do tempo que passa na televisão, né? Aquela alta pressão, ela pelo contrário, ela aperta um pouco o nosso corpo, ela empurra um pouquinho o nosso corpo, né? Isso coisas milimétricas, mas já dá efeito na nossa saúde. Então a gente tem aquela sensação de revigoramento, de bem-estar, né? Pela condição mesmo física da atmosfera. E existem questões psicológicas, né? Tem pessoas que gostam de um dia chuvoso, tem pessoas que gostam de dias frios e ao contrário, então isso é uma questão muito pessoal, mas do ponto de vista físico e fisiológico do corpo, sim, existe essa relação entre a condição atmosférica e o que a gente sente, né? As nossas condições de saúde. Tem muitos estudos que a gente chama de geografia da saúde, que estudam essa relação, por exemplo, entre muito mais problemas cardiovasculares, circulatórios, quando a gente tem um período aí de muito calor, né? E também outros problemas de saúde associados com o frio, como por exemplo resfriados, pneumonia. Então, nós temos aí uma gama de estudos sobre isso já, comprovando que não há uma relação direta, assim, estatística sobre isso, mas sim existe uma tendência, né, de que devido até alguns problemas que a pessoa já tenha preliminarmente, ela vai poder desenvolver talvez mais problemas de determinadas categorias, sendo no inverno ou no verão. Então isso é bastante real, bastante comum. Estava até esquecendo, os professores relatam muito isso, né? Os professores da rede, eles acabam dizendo que quando o tempo está para chuva, né? Quando estão na fase pré-frontal, que os alunos ficam impossíveis na sala de aula, que é muito difícil dar aula, né? E inclusive tem uma aluna minha de mestrado que está desenvolvendo uma pesquisa, a professora Dirce Vorpagel, ela está desenvolvendo aqui no município de Marechal, para ver se isso é só o que os professores acham, né? Ou se isso é real mesmo no aprendizado do aluno. Então nós estamos desenvolvendo essa pesquisa, e quando tiver os resultados a gente traz aqui para vocês, tá? Para ver se isso é só uma percepção dos professores ou se isso tem realmente respaldo científico, tá? Do contrário também, quando chove, né, a gente percebe que os alunos eles têm um comportamento diferente, eles acabam ficando mais calmos, mais tranquilos. Então a gente vê que existe uma condição tanto psicológica quanto uma condição fisiológica na saúde das pessoas. E eu gostaria de chamar a atenção aqui, aproveitando que a gente está falando sobre isso, sobre a questão do aquecimento global.
Como nós estamos percebendo já no corpo e os números todos estão indicando isso, nós vamos passar a ter agora, com o tempo, muito mais dias quentes, né? Com as chamadas ondas de calor, temperaturas acima da média histórica do que a gente já tinha registrado. E a gente está pesquisando, tem muitos pesquisadores trabalhando com isso, para entender até quando o nosso corpo é capaz de suportar essas alterações. Então muitas pessoas, né, elas acabam ficando aí muito tempo no ar-condicionado, por exemplo, quando a gente passa por ondas de calor. Mas se não houvesse o ar-condicionado, se você tivesse que viver mesmo 24 horas por dia com temperaturas acima da média que o nosso corpo está acostumado, será que a gente conseguiria? Como seria isso? Então, são perguntas, questionamentos que muitos pesquisadores estão tentando responder nesse momento, desenvolvendo pesquisas sobre isso. E com o passar dos anos, aí nos próximos anos, nós vamos começar a ter algumas respostas e talvez até algumas medidas de adaptação, né, a esse novo cenário aí da emergência climática, da mudança climática. Tá bom, pessoal? Então agora pode mandar esse vídeo para a vovó, para a tia, para falar que quando ela reclama da dor no joelho, quando ela reclama da dor no braço quebrado, lá na cirurgia que ela fez, isso tem um respaldo científico, isso tem uma explicação. É muito bom a gente saber que aquilo que a gente sente não é só coisa da nossa cabeça, não é? Que existe uma explicação para isso, então a gente acaba se sentindo até respeitado, respaldado aí pela ciência, tá bom? Agora vamos dar uma olhada na nossa previsão do tempo para essa semana. Vocês podem estar acompanhando aqui comigo já na imagem de satélite que está passando aqui atrás, que existe uma quantidade de nuvens bem grandes em cima aí do Rio Grande do Sul. Essa semana então é previsto um ciclone extratropical mais intenso, lembrando assim que ciclone extratropical é super comum passar na nossa região, mas essa semana a gente vai ter um ciclone mais intenso, que vai estar se desenvolvendo ali em cima do oceano, vai gerar uma frente fria que vai se deslocar mais próxima do oceano. Todos os modelos aqui que a gente vai olhar daqui a pouco em detalhes, eles não estão indicando chuvas muito intensas para a nossa região, né? Essas chuvas elas estão sendo indicadas mais para o litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e com bastante acumulado de chuva, inclusive com alertas, né, para aquelas regiões. Mas vamos dar uma olhada aqui como é que está essa situação em detalhes aqui no computador comigo. Então a gente pode perceber, né, que as nuvens elas estão aqui em cima de Bagé, ainda no Uruguai, né? A grande quantidade de nuvens está aqui e eu vou mudar a configuração da imagem satélite para vocês verem que aqui sobre a nossa região, olha, Cidade do Leste, aqui né, está aparecendo a nossa região, aqui a gente não tem nuvens. Então um pouco daquela massa de ar polar que chegou aqui no final de semana, ela acaba sendo um centro de alta pressão que faz com que o ar circule em torno dela, mas que não consiga entrar aqui nessa massa de alta pressão. E aqui embaixo nós temos o desenvolvimento de nuvens mais altas aqui, que estão se deslocando e que é o que a gente já está vendo aqui como uma frente fria que está se originando com um ciclone extratropical aqui mais no oceano, tá? Então, com isso, os modelos de previsão, eles estão indicando um acumulado de chuva, gente. Eles estão indicando um acumulado de chuva que é bem característico, olha, de uma situação em que nós vamos ter chuvas aqui mais próximas do oceano. Esse é o modelo ECMWF, que é um modelo americano, e ele está indicando então assim que aqui, olha, no oceano ele não está indicando tanto a chuva em cima da região sul do Brasil, mas no oceano uma quantidade muito grande de chuvas, mas aqui no interior, né, na nossa região aqui, pouca chuva. Outro modelo, GFS, ele está indicando também uma quantidade pequena de chuva aqui na região oeste do Paraná e mais chuva localizada aqui no oceano. Aí eu falei esse MWF é americano, não, ele é europeu. O GFS que é americano, né? Então ele está trazendo que para nós aqui vai ter pouca chuva, quer dizer, os dois, apesar do valor, isso aqui, desculpa gente, é até sábado, tá? É acumulado de hoje até sábado, então a gente vai ter durante essa semana uma quantidade não muito significativa de chuva.
E o ICOM, um outro modelo de previsão, ele desloca um pouquinho, vocês também fica um pouquinho diferente em termos de local, onde vai chover mais, mas ainda assim em cima do oceano, né? E aqui na nossa região, no centro do Paraná, ele joga mais para o norte do Paraná aqui, uma quantidade pequena de chuva. Então, os três modelos concordam que nós vamos ter uma bolha aqui de pouca chuva no oeste e norte do Paraná, tá bom? Quando a gente vai olhar aqui a nossa previsão, quando a gente vai olhar aqui a previsão do CIMEPAR, o que acontece? Hoje, temperaturas de 28 graus, a máxima. Na terça, olha, 83% para 2 milímetros. Na quarta, 0. E aí segue a semana sem previsão de chuva. Só vamos ter previsão de chuva na próxima terça-feira de novo. Aqui então, no CIMEPAR, ainda com relação às temperaturas, o que a gente vai perceber? Que durante essa semana, então, as mínimas mais baixas vão estar aqui na quinta e na sexta-feira, com valor de 16 graus, mas as máximas vão estar aí entre 28, 27 graus, né? Não levando aí uma condição de temperaturas nem muito elevadas, nem muito baixas, né? Uma condição, então, de temperaturas mais amenas durante essa semana. No CPTEC a gente percebe assim, hoje 0 probabilidade de chuva, terça 5% e na quarta 50%, destoando um pouco do CIMEPAR, que traz maior quantidade de chuva, né, para terça, o CPTEC traz mais para quinta, mas uma possibilidade muito pequena, uma possibilidade de 50% somente. Na quinta 5, sexta 5, aí no sábado 5 e no domingo aí 50% novamente de possibilidade de chuva. No INEMET, o que a gente tem? Hoje, possibilidades de chuva à noite, muitas nuvens com pancadas de chuva isolada. Amanhã o dia é encoberto durante todo o dia. Na quinta e na sexta, o sol com muitas nuvens. Na quarta e na quinta, e na sexta, novamente indicando um tempo encoberto. Para fechar, vamos olhar aqui no clima-tempo. Então, hoje, 0%. Amanhã, 88 para 3 milímetros, uma previsão bem parecida com o CIMEPAR, né? Na quarta, 0. Na quinta, 0. Sexta, 0. Aí, no sábado, 63 para 1 milímetro e 60 para 5 milímetros. Então, veja que dois institutos aí estão indicando uma possibilidade de chuva, né, para o domingo, uma instabilidade maior aí para o domingo. Bom, hoje então saímos daqui com uma ideia, né, de que nós temos sim as nossas condições fisiológicas atreladas às condições atmosféricas. Manda esse vídeo para a avó, manda esse vídeo para a tia que tem aquela dor no joelho, que tem aquela dor na cirurgia, que passa mal, que fica desanimada, cansada num dia que precede a chuva, que o que ela sente tem uma explicação científica. É muito bom a gente saber isso, né? Que o que a gente sente não é coisa só da nossa cabeça, mas que tem um respaldo científico. E também no próximo vídeo, já convido todos vocês a assistirem o próximo vídeo, que a gente vai conversar aqui sobre o que é o ritmo climático. Lembra que terça passada tinha previsão de chuva? Essa terça para quarta tem previsão de chuva? Tem previsão de chuva para terça que vem? Será que isso é coincidência? O que será que explica isso? Então, no próximo vídeo a gente vai conversar sobre o ritmo climático, que é um conceito muito importante para a geografia, para a gente compreender o que é o nosso clima a partir da sucessão habitual dos tipos de tempo. Então, compartilhe esse vídeo com a sua família, com seus amigos. Espero vocês no próximo vídeo. Será que chove?